Olá, como vai você? Eu sou Rafael Camilo E eu sou o Wellington Realino. e nós somos a We Care School. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre perdão. E acerto de contas. Mas antes, gente, por favor, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo. Aqui embaixo tem aquele joinha também, aperta aí, por favor. E compartilha para que também possa edificar a vida de outras pessoas. Isso aí. Lembre-se, não erre. Conheça as Escrituras. Senhor amado, nunca foi tão difícil. Cheguei a suar aqui, cara. Então, pessoal, para nós falarmos sobre perdão no vídeo de hoje, nós vamos usar como pano de fundo a carta de Paulo a Filemão. Nessa carta, no versículo 10, vai nos dizer o seguinte. Lembrando que essa carta tem apenas um capítulo. E no versículo 10 ela diz o seguinte. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, e porque estamos unidos em Cristo Jesus. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Quando nós vemos essa história e essa passagem, nós precisamos entender o contexto, do que estava acontecendo. Essa carta quem escreve é o apóstolo Paulo. E ela é direcionada a um homem chamado Filemão. Filemão, que muito provavelmente era um cristão da cidade de Colossos. Ele tinha como função, como profissão, ele era senhor de escravos. E um desses escravos, chamado Onésimo, havia fugido de lá. E na sua fuga, tentando viver uma vida totalmente errada, ele encontra o apóstolo Paulo. Ele conhece as Escrituras através da pregação de Paulo, ele se converte ao cristianismo e então, neste contexto, Paulo resolve mandá-lo novamente para o seu senhor Filemão. Exato. Paulo, então, ele tenta interceder ali por Onésimo, E com base nessa carta, nós tiramos 5 lições que nós acreditamos ser importantes para a vida de um cristão sobre perdão e acerto de contas. Lição número 1. A providência de Deus. Ali em Filemão, no versículo 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Então, note que, por mais que a gente venha errar, por mais que nós venhamos cometer alguma coisa contra o irmão, contra a igreja e tal, o pano de fundo de Filemão aqui, quando Paulo ele intercede a Filemão ali, ele está falando assim, veja, o perdão, a partir de agora, você o perdoa e assim estabelece um relacionamento dele para sempre, A palavra nos ensina que o Senhor está sempre presente, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida, Ao nós nos posicionarmos em perdão, em acertarmos as coisas que nós vamos deixando pendente, nós estabelecemos um relacionamento primeiramente com Deus e obviamente curamos os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Ao nós estarmos na presença de Deus, Deus presente conosco, esse relacionamento traz para nós um lugar de aperfeiçoamento. Até brincando aqui com o El, quando nós estávamos preparando, tem aquela musiquinha da Gabriela lá, E a gente estava tirando sarro a respeito disso, Então tem muito crente que ele tem tido e entendido que a personalidade dele é o que importa. Então ele fala, não, eu nasci assim mesmo, eu cresci assim mesmo, E eu vou ficar assim mesmo, Não é isso que a palavra de Deus nos diz. O que fica muito interessante no texto aqui é que tanto o Onésimo quanto o Filemão, ao entenderem a presença de Deus e serem perdoados, a visão deles da eternidade transforma a forma de relacionamento. Ou seja, meu irmão, você receber a presença de Deus na sua vida vai transformar o jeito de você se relacionar com as pessoas. Você deve conhecer algum cristão que se orgulha por ser polêmico, se orgulha por ser uma pessoa difícil de se tratar. Bom, a carta de Filemão, a carta de Paulo a Filemão, ela traz uma ilustração de como é importante que nós, como cristãos, estejamos em constante aperfeiçoamento. É verdade. E dando sequência, para que possamos também entender a segunda lição que nós aprendemos com esta carta de Paulo a Filemão,
nós aprendemos que o poder de Deus, ele pode transformar as pessoas. Bom, como nós já analisamos no decorrer do texto, Onésimo era um fugitivo, ele era um escravo que havia fugido do seu dono. E nesta fuga eles têm um encontro com o apóstolo Paulo. Ele tem um encontro com a palavra de Deus, ele tem um encontro com aquilo que somente Jesus pode fazer na vida de alguém. E através desse encontro, a sua vida ela é transformada. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz ali no versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a mim e a ti. Ou seja, Onésimo, ele tinha o significado do nome Onésimo, significa exatamente isso, útil. Porém, enquanto ele estava fora do seu propósito, ele era considerado como alguém que era inútil. Mas quando ele entende o seu propósito, quando ele entende o que Deus tem como propósito na vida dele, ele passa a ser realmente o que ele veio para ser, uma pessoa útil no reino de Deus. E é interessante nós entendermos também que não existem pessoas que não podem mais ser recuperadas. Por exemplo, quando nós analisamos o próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, nós vamos ver que até aquele momento Paulo era uma pessoa, porém um encontro com Jesus transforma a sua vida. Em Marcos capítulo 5, nós vamos ver o endemoniado gadareno também. Ele estava ali vivendo de uma maneira ao qual as pessoas já não tinham mais esperança sobre a vida dele. Porém, o encontro com Jesus transforma a sua vida. E as pessoas têm que ver aquele homem que elas achavam já como não tendo mais solução, assentado, vestido e em perfeito juízo aos pés de Jesus. E mais do que isso, este homem se tornou um missionário em Decápolis. E ainda, continuando, a terceira lição, né, é que existe uma necessidade de você acertar as suas pendências, mesmo depois de você receber a Cristo e de você ser uma nova criatura, né? É muito importante o que o El disse, é importante que fixe na sua cabeça, não existe homem irrecuperável, né? Você pode ver alguém na sua família, alguém de um temperamento muito difícil, de uma vida de pecado, não existe um homem irrecuperável. Entretanto, os rastros que ele vem trazendo na vida dele, ele vai ter as consequências disso, né? Existe uma nova vida, existe uma nova criatura, mas existe um rastro que ficou para trás. Paulo, quando ele vai discipular Onésimo, ele sabe desse rastro. Ele sabe que ele deixou alguma pendência com Filemão. E ele fala para que Onésimo volte e acerte as suas contas, nem que seja através do nome do próprio Paulo. Mas ele diz que Onésimo vai pagar suas contas. Irmão, se reconcilie com Deus. Se você é uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais difícil, acredita que na sua vida não tem solução, comece a orar para que Deus ele venha prover sobre a sua vida a oportunidade de você quitar as suas contas, sejam elas até financeiras, quanto espirituais, quanto sentimentais, quanto de relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus relacional e ele tem interesse que nós, como cristãos, venhamos ter relacionamentos saudáveis nessa terra. É verdade. E pegando um gancho ainda nisso que você falou, Rafael, nós vemos o exemplo de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu foi alguém que teve um encontro relacional com a pessoa de Jesus, e isso mudou e transformou sua vida. Porém, ele entendia que existiam pendências no seu passado que necessitavam ser ajustadas. Então, o que o próprio Zaqueu diz? Ele diz: Senhor, se alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E mais do que isso, eu também vou pegar todas as minhas riquezas e vou dividir, dando-as aos pobres. Ou seja, existe essa necessidade. E o quarto ponto que nós aprendemos também com esta carta é a necessidade de tratar com o nosso senso de justiça própria. Bom, no versículo 14 nos diz o seguinte: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que de tua boa vontade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Nesta carta, Paulo descreve qualidades que existiam na vida de Filemão. E isso nos leva a entender que provavelmente Filemão era um bom senhor, ele era um bom patrão. Porém, ainda assim, Onésimo, ele, cansado daquela vida, ele resolve fugir e muito provavelmente este mesmo Onésimo, ele roubou o seu dono antes de fugir. E isso nos leva a
entender que, muito provavelmente, ele não deixou tão somente prejuízos financeiros, mas também sentimentais em Filemon. Filemon poderia estar pensando da seguinte maneira: bom, eu tentei ser um bom dono, um bom senhor para este meu servo, e ainda assim ele foi injusto comigo. Ainda assim ele me tratou de uma maneira totalmente contrária ao qual eu tratava. E isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós tentamos, de uma maneira geral, fazer o bem e o melhor que nós podemos para diversas pessoas, mas infelizmente existe a injustiça. Infelizmente existem pessoas que não vão nos retribuir da mesma maneira a qual nós fizemos por elas. Mas nós precisamos entender o senso de justiça própria, né? Muitas vezes nós pensamos, meu Deus, se eu fiz isso por esta pessoa e agora ela me pagou com mal, eu não vou fazer isso para mais ninguém. E isso é um pensamento totalmente errado, pois nós não nos devemos basear naquilo que as pessoas fazem de mal para nós. Mas Romanos 12:21 nos diz o seguinte: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, uma lição incrível que nós aprendemos. Nessa situação, ele não somente era difícil Onésio voltar para sua situação ali, para o senhorio de Filemon, mas também era muito difícil para Filemon o perdoar. Então aqui nós vemos uma via de mão dupla, assim como era difícil para Onésio ter que enfrentar a vergonha de ter traído, de ter fugido, também era muito difícil para Filemon o perdoar e se reconciliar com ele. Exato, porque o sentimento no coração de Filemon é um sentimento de injustiça, né? Porque ele tinha se sentido traído. Mas com essa quarta lição aqui, eu quero trazer uma reflexão para você. Conforme a palavra de Deus, conforme principalmente o apóstolo Paulo, mas sobretudo aquele para quem nós hoje somos salvos e redimidos, o que seria a vida boa para Jesus, né? Como Jesus ele ilustra a vida boa, né? Ele ilustra completamente ausente da justiça própria. Por quê? Porque Paulo ele escreve que agora ele deixou de ser escravo do pecado e ele é escravo de Cristo, né? E aqui a nossa na versão de Jesus, e como Jesus ele nos discipula em relação a isso, ele fala que a vida boa é a vida vivida para o outro. Então, quando você entende que a vida boa é a vida vivida pelo outro, seja o que for que a pessoa lhe fez, a sua prática vai ser uma prática perdoadora e de pacificador. Até no texto de Filemon, Paulo escreve assim: eu escrevo a você, meu irmão, em amor. Ou seja, ele sabia que Filemon poderia estar se sentindo injustiçado. E aí ele escreve falando que ele está escrevendo em amor, sabendo e se compadecendo da dor de Filemon, mas que o posicionamento dele não deveria ser de injustiçado, e sim de um pacificador perdoador. E também mais um ponto, ele necessitava agir com misericórdia. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo 7, ele vai nos dizer: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Ou seja, não somente nos basta sermos misericordiosos, porque se não formos, de fato também não alcançaremos essa mesma misericórdia sobre nós. Quinta lição: a excelência do evangelho genuíno, né? Ali na parte do versículo 15, a parte B, o 16, que o recebas para sempre. A gente já leu um pouquinho desse pedaço, né? Ou seja, numa visão de eternidade, numa visão de igreja, numa visão de comunhão eterna. Não mais como escravo, né? Não mais como aquele que trabalhava para você, mas agora por um homem que foi discipulado por Paulo e recebeu a Cristo, né? Antes muito acima do escravo, como um irmão, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, que quer na carne, quer no Senhor. Então, Paulo ele intercede ali por Onésimo, pedindo para que Filemon não visse ele como um escravo trabalhador apenas, mas como um irmão de fé. Em Gálatas 3:28, mostra que não existe para Deus acepção de pessoas. Onésimo e Filemon, com a morte de Cristo, ambos se tornaram filhos, né? E escravos do mesmo amor de Cristo. Então, aqui o discipulado de Paulo a ambos, né? Paulo está discipulando ambos.
Filemon e Onésimo, né? Esse discipulado, isso que Deus nos traz sobre a acepção de pessoas, é algo que nós precisamos trazer sobre a igreja, sobre a nossa geração, sobre como existe um padrão de relacionamento de irmãos dentro da palavra de Deus, e esse é o padrão que nós, como cristãos, precisamos imprimir nos nossos relacionamentos. Então, meu irmão, olhando para essa quinta lição, a excelência do evangelho genuíno, né, se mova no sentido de que se vocês têm uma acepção de pessoas, né, se sei lá, você vê que não gosta né, tem aquele negócio da linguagem corporal, né, que às vezes você vai falar com uma pessoa e tal, e parece que algumas pessoas vão usar de uma fala bem popular, dizendo assim, o meu não bate com o dele, né? Bom, além do santo, não tem nada de bíblico nisso, né? Porque não existe acepção de pessoas quando você tem os seus relacionamentos curados. Muitos de nós, quando nós olhamos para um evangelho genuíno, nós acabamos tomando a dor do outro como uma dor nossa. Então, irmão, qualquer irmão que está na igreja conosco, que está em comunhão conosco, ele tem uma história. Ele não chegou até aqui do nada. Então, às vezes, ele tem um jeitinho um pouquinho mais difícil e tal, nós precisamos persistir, servindo um ao outro em aperfeiçoamento em Cristo. É verdade. E também, falando sobre um evangelho genuíno, é interessante nós vermos que na nossa sociedade como um todo, existem muitas barreiras, né, que tentam nos distanciar como irmãos. Mas o que Paulo está falando para Filemão, e também isso serve para nós nos dias de hoje, é que nós devemos quebrar essas barreiras. Jesus veio para quebrar essas barreiras, para quebrar a barreira do pecado que nos afastava de Deus. Então, quando nós reconhecemos isso em nossas vidas, nós quebramos essas barreiras, e mais do que isso, nós vivemos em comunhão. Quando Paulo ele escreve este pedido a Filemão, ele não fala a Filemão através das leis que regiam aquela época, mas ele fala sobre a ótica da lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Amor. O que é a lei de Deus? É compreensão, é você ser compreensivo com o seu irmão. É você ajudá-lo, você fazer com que ele cresça, com que ele se aperfeiçoe, como o Rafael falou. Então nós precisamos entender essas verdades. Afinal, nós precisamos estar numa igreja que está unida, para que nós venhamos prosperar, servindo uns aos outros, mas sobretudo não dividindo a igreja, mas sim mantendo a igreja unida. E para nós concluirmos então, gente, se você está como Onésimo, o nosso conselho para você, assim como Paulo estava discipulando ambos ali, né, o nosso conselho para você é que se existe alguma pendência na sua vida, alguém que você precisa se consertar, se arrependa primeiramente em Deus e depois se corrija com essa pessoa. Agora, se você se enquadra, se você se encaixa num tipo de pessoa que parece-se com a questão de Filemão, o nosso recado para você é que você possa perdoar, que você tenha um coração perdoador. Jesus também nos diz que se nós não perdoarmos as ofensas que nos fazem, Ele também não pode nos perdoar. Então, que você tenha um coração perdoador, que você perdoe as ofensas, que você perdoe as injustiças que você teve, e mais do que isso, que você possa avançar. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz lá na carta de Filipenses, no capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Glória a Deus. E se você quiser interagir com a gente, leia lá o livro de Filemão completo, a carta de Paulo a Filemão. E aqui nos comentários, se você quiser colocar algum ponto complementar até para também comunhão com a igreja, por favor, participe, comente aqui embaixo algum ponto, alguma lição que você na leitura, né, até é um texto muito curto ali, né, eu acho que não dá, eu não cheguei a cronometrar, mas acho que não dá 5 minutos de leitura. Então tira ali um tempinho, leia e comente aqui embaixo aquilo que você achou produtivo para a edificação da igreja. E lembre-se, meus irmãos, não erre. Conheça as Escrituras. Um grande abraço, Deus os abençoe. Deus abençoe.